O Senhor Jesus Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Nadaz, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade em matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdótico. Nós temos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. De onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @Igreja 70 Santos e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro, é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16 com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas capítulo 24 e 26, Neemias 10 com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2 e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos a todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, a Igreja 70 Santos, escolhendo o número de uma 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua meditação, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. Para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da 70 Santos, e diga qual número de rebanho de uma 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus que afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que nós estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar com base na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são o Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade, seja muito bem-vindo, Lucas, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas, através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor
e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção nos veículos, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra. Para que o Senhor leve para quem está conosco a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco. Nessa tua live, dessa tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos, eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço, já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos que serão ministrados dentro dos 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Tito, com 3 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Apocalipse, com 22 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tito. Capítulo 1. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Tito, capítulo 1, contém 16 versículos. Paulo, servo do Senhor Deus, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos do Senhor Deus e o pleno conhecimento da verdade, que é a segunda piedade, na esperança da vida eterna, a qual o Senhor Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos próprios manifestou a sua palavra, pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento do Senhor Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé, que nos é comum, graça e paz, da parte do Senhor Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador.
Apocalipse é o segundo livro de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 17. Que contém 18 versículos. A mulher montada numa besta. São também 7 reis, 5 já caíram. Um existe, o outro ainda não é chegado. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. A besta que era e já não é o 8º rei. Pertence aos 7 e vai à sua destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão a autoridade como reis por uma hora, como a besta. Este tem o mesmo propósito e entregarão o seu poder à autoridade à besta. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A oração é a oração de número 6. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, haja cura, haja renovação e purificação dessas santas vidas que estão ligadas conosco em um só Espírito, sendo fiéis aos seguidores ou inscritos dessa igreja virtual. Arroba a Igreja 70 Santos, através dessa ministração da tua santa palavra. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
E hoje eu irei falar primeiro os rebanhos de número par. Vinte e seis, 46, 25 e 45, 26, 46, 25 e 45. Josué com 24 capítulos. Capítulo 13. Josué, capítulo 13. Que contém 33 versículos para o rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. Josué, capítulo 13, que contém 33 versículos. Terras por conquistar. E todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até o termo dos filhos de Amon, e Gileade, o território dos Jeruseus e dos Macaiteus, e todo o monte Hermon e toda Bazã, até Salcá, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote, em Edrei, que ficou do resto dos gigantes, o qual Moisés feriu e expulsou. Os filhos de Israel, porém, não expulsaram os Zureus e os Macateus, antes Jesus e Maacate, ficaram no meio de Israel até o dia de hoje. Sejam muito bem-vindas. A rádio, eu acho que é isso. 22, 50, 21 e 49. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, José Brito, e você possa ser abençoado. Amém, Paulo Ribeiro. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos. Rebanho Santo de número 22, 50, 21 e 49. Escolha você também o seu número de 1 a 70, para você receber um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus para a sua meditação nesse momento. E para os rebanhos de número 22, 50, 21 e 49, é o livro de Oséias com 14 capítulos. Vamos ver o capítulo. Capítulo 1, Oséias, capítulo 1, para o rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49. Oséias, lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia todo o capítulo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Oséias capítulo 1, que contém 11 versículos. A palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por intermédio de Oséias, lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor lhe disse: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. O livro é o livro de Marcos, com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Marcos. Capítulo 6. Marcos, capítulo 6, para você que escolheu ser parte
Do rebanho 10, você que escolheu ser parte do rebanho 62, e para você também que escolheu ser parte do rebanho 9 e do rebanho 61, Marcos capítulo 6, que contém 56 versículos. A primeira multiplicação dos pães. Os apóstolos ajuntaram-se ao Senhor Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então foram sós num bar para um lugar solitário. A multidão viu-os partir, muitos o reconheceram e correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. 2 Samuel com 24 capítulos. Segundo Samuel. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos vocês. 2 Samuel, capítulo 20. Para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. 2 Samuel, capítulo 20. Que contém 26 versículos. A revolta de Seba. Estava Joabe sobre todo o exército de Israel, Benaia, filho de Joiada, sobre os quereteus e os peleteus, Adorão sobre os que estavam sujeitos a trabalho forçado. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Serva era o escrivão. Zadok e Abiatar, os sacerdotes. E Ira, o jairita, era ministro de Davi. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. Romanos com 16 capítulos. Capítulo 13. Romanos, capítulo 13, que contém 14 versículos. A submissão às autoridades. Toda pessoa está sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha do Senhor Deus. As autoridades que há foram ordenadas pelo Senhor Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação do Senhor Deus, e o que resiste trarão sobre si mesmos a condenação. Pois os governantes não devem ser temidos pelos que praticam coisas boas, mas pelos que praticam coisas más. Queres não temer a autoridade? Fazer o bem e terás louvor dela, pois ela é ministro do Senhor Deus para teu bem. Para se fizeres o mal, teme, pois não traz a espada sem motivo. Ela é ministro do Senhor Deus, agente da ira para castigar o que pratica o mal. 6, 66, 5 e 65, 6, 66, 5 e 65. Eclesiastes com 12 capítulos. Capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11. Que contém 10 versículos. Pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, caindo a árvore sobre o sul,
ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, o que olha para as nuvens nunca cegará. Glórias ao Senhor Deus. 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. Sofonias com 3 capítulos. Sofonias capítulo 3. Para o rebanho santo de número 20, 52, 19 e 51. O capítulo 3 do livro de Sofonias contém 20 versículos. A futura Jerusalém. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração. Ó filha de Jerusalém, o Senhor afastou o teu castigo, lançou fora o teu inimigo, Senhor. O rei de Israel está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se afrouxe as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. 8, 64, 7 e 63. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao livro para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Daniel com 12 capítulos. Sejam vocês também parte desse rebanho. Escolha o seu número de 1 a 70. Vamos ao capítulo do livro de Daniel para a meditação desses rebanhos nesse momento. Capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Para o rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63. Daniel, capítulo 10. Que contém 21 versículos. A visão de um homem. Fiquei, pois eu só e tive esta grande visão, e não restou força em mim. Desfigurou-se a feição do meu rosto, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. Certa mão me tocou e fez que me levantaste, tremendo sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Ele disse: Daniel, homem muito amado, atende as palavras que te vou dizer. E levanta-te sobre os teus pés, porque eu te fui enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, pus-me em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, não ouvidas as tuas palavras, eu vim por causa das tuas palavras. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. Antes de eu sortear o livro e os capítulos, o livro e o capítulo, para esses rebanhos eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios.
municípios para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadim. Vamos dar continuidade ao sorteio do livro e do capítulo para os rebanhos que eu acabei de sortear. Atos com 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Atos. Capítulo 28. Atos, capítulo 28. Contém 31 versículos. Portanto, quero que saibais que esta salvação do Senhor Deus é enviada aos gentios e eles ouvirão. Havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande discussão. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua casa alugada e recebia todos os que visitavam. Pregava o reino do Senhor Deus e ensinava com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus o Cristo, sem impedimento algum. 32, 40, 31 e 39, 32, 40, 31 e 39, Hebreus com 13 capítulos,
Vamos ao capítulo do livro de Hebreus. Capítulo 6. Hebreus, capítulo 6. Para o rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. Os perigos espirituais, pelo que deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé no Senhor Deus. O ensino sobre o batismo e a imposição de mãos é sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. E assim faremos, se o Senhor Deus o permitir. É impossível que os que já uma vez foram iluminados provaram o dom celestial se fizeram participantes do Espírito Santo. 36 e 35. Provérbios, com 31 capítulo. Capítulo 14, Provérbios, capítulo 14, para o rebanho santo de número 36 e 35. O capítulo 14 do livro de Provérbios contém 35 versículos. A mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos o despreza. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio o preservarão. Não havendo bois, a manjedoura fica limpa, mas pela força do boi a abundância de colheitas. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando que eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 16, 56, 15 e 55, seja você também parte desse rebanho. Êxodo com 44 capítulos, escolhendo o seu número de 1 a 70, para todos os dias você receber um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Êxodo capítulo 18, para você que escolheu ser parte do 16, do 56, do 15 e do 55. São 4 rebanhos que eu falei, rebanho 16, rebanho 56, rebanho 15 e 55. Êxodo capítulo 18, para a meditação desses rebanhos. O capítulo 15 do livro de Êxodo contém 27 versículos. O cântico de Moisés e Miriam. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em impetuosas águas. O Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, terrível louvores, que opera maravilhas? Estendeste a mão direita e a terra o estragou. Tu com a tua beneficência guiarás o povo que remiste, com a tua força o levarás à tua santa habitação. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. Obadias com um capítulo para esses rebanhos. Obadias com um capítulo que contém 21 versículos. Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os teus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que desfrutam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão debaixo de ti porão. Uma armadilha não há em Edom entendimento. Naquele dia, diz o Senhor, não farei perecer os sábios de Edom. No entendimento da montanha de Esaú, os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. Deuteronômio com 34 capítulos.
capítulo 21, Deuteronômio, capítulo 21, que contém 23 versículos. Os filhos desobedientes. Se alguém tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece à voz do pai nem da mãe, e embora os castigue não lhes dê ouvidos, seu pai e sua mãe o tomarão e o levarão aos líderes da sua cidade, à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e obstinado, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão, até que morra. Assim extirparás o mal do meio de ti, e ao sabê-lo todo Israel temerá. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. 2,70, 1,69, 2,70, 1,69. Gálatas com 6 capítulos. Gálatas com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, para o rebanho santo de número 2, 71 e 69. No capítulo 3 do livro de Gálatas contém 29 versículos. Os filhos do Senhor Deus. Todos vós sois filhos do Senhor Deus pela fé em Cristo Jesus, ou todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Dessa forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Esse sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, herdeiros conforme a promessa. 18, 54, 17, 53, 18, 54, 17, 53, 2 Tessalonicenses com 3 capítulos. Capítulo 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Para o rebanho santo de número 18, 54, 17 e 53. Capítulo 1 contém 12 versículos. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses no Senhor Deus, nosso Pai, no Senhor Jesus o Cristo. Graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus o Cristo. Ação de graças e oração. Sempre devemos, irmãos, dar graças ao Senhor Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós na igreja do Senhor Deus, por causa da vossa paciência e fé em todas as perseguições e aflições que suportais. 4, 68, 3 e 67, 4, 68, 3 e 67. Ruth com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ruth. Capítulo 2. Ruth, capítulo 2. Que contém 23 versículos. Disse Noemi a sua nora: bendito seja ele do Senhor, que não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Acrescentou Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Respondeu Ruth, a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás até que acabem toda a colheita que tenho. Disse Noemi a sua nora, Ruth: bom será, minha filha, que saia com as servas dele, para que em outra lavoura não te molestem. Então Ruth se ajuntou com as servas de Boaz para recolher espigas até que a colheita de cevada e de trigo se acabou, e ficou morando com a sua sogra. Glórias ao Senhor Deus. 28, 44, 27 e 43. 28, 44, 27
e 43. Vamos ao livro. Para esses rebanhos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Cantares com 8 capítulos. Capítulo 8. Cantares, capítulo 8. Que contém 14 versículos. Quem me dera que fora como meu irmão e que tivesses amamentado aos seios da minha mãe. Quando eu te encontrasse na rua, eu te beijaria e não me desprezariam. Eu te levaria para a casa da minha mãe e tu me ensinarias. Eu te daria a beber o vinho aromático, o mocho das minhas romãs. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abrace. Eu vos faço jurar ao filho de Jerusalém que não acordeis nem desperteis o meu amor, até que ele queira. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. É a oração de número 8. Maravilhoso Senhor Jesus Cristo, eu peço que haja agora tuas abundâncias, paz, alegria, graça, alcançando todas essas vidas dos fiéis, sendo seguidores ou inscritos e fiéis membros dessa tua igreja, @ Igreja 70 Santos, e todos possam alcançar as tuas promessas e prosperidades e viverem uma vida de santidade e santificação para mais honra e mais glória do teu santíssimo nome. É o que eu peço, já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 últimos livros de hoje, Salmos com 150 capítulos e 2 João com 1 capítulo. Vamos ao capítulo do livro de Salmos, Salmos capítulo 107. Que contém 43 versículos, o 5º livro. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus. É Salmos capítulo 107, com 43 versículos. Então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e ele os livrou das suas angústias. Fez cessar a tormenta, acalmaram-se as ondas, alegraram-se com bonança e os levou ao porto desejado. Deem graças ao Senhor pelo seu constante amor e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Glórias ao Senhor Deus. 2 João com 1 capítulo. Que contém 13 versículos. Presbítera, Senhora eleita, seus filhos a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que está em nós e para sempre estará conosco, graça e misericórdia e paz, a paz do Senhor Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Há muito me alegrei em ter achado algum de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. Glórias ao Senhor Deus. Eu irei ler agora, antes de sortear, enquanto vocês mentalizam, escolha o número de 1 a 22. Eu vou ler uma das mais um desafio que as nossas igrejas e canais estão apresentando para todos vocês. Muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. Primeiro, ofertas. Segundo, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimos. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária
e receba 200 milhões. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Você que mentalizou, escolheu o número 12, o livro é o livro de Tito, capítulo 1. Você que mentalizou, amém, seja muito bem-vindo. Eziel, mentalize, escolha o número de 1 a 22. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração esse momento, através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus para a sua meditação. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Você que mentalizou de 1 a 22, escolheu o 21. Vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 17. Você que mentalizou, escolheu o número 8. Vai meditar no livro de Josué, capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu o número 9, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 20, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o 16, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 20. Você que mentalizou, escolheu o número 18, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu o 19, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Você que mentalizou, escolheu o número 11, vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o 14, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o número 1, vai meditar no livro de Atos, capítulo 28. Você que mentalizou e escolheu o número 10, vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 6. Você que mentalizou o 3, a palavra para você hoje está no livro de Provérbios, capítulo 14. Você que mentalizou, escolheu o 15. A mensagem para você hoje está no livro de Êxodo, capítulo 18. Você que mentalizou o 5 está no livro de Obadias com um capítulo. Você que mentalizou o 2, a mensagem para você está no livro de Deuteronômio, capítulo 21. Você que mentalizou o 13, a mensagem está no livro de Gálatas, capítulo 3. Você que mentalizou o 4, a mensagem está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Você que mentalizou o 17, a mensagem está no livro de Ruth, capítulo 2. Você que mentalizou o 22, está no livro de Cantares, capítulo 8. Você que mentalizou o 7, está no livro de Salmos, capítulo 107. Você que mentalizou o 6, a mensagem está no livro de 2 João. E eu vou sortear, já eu vou sortear o capítulo. Eu vou repetir, os números que foram sorteados para todos vocês. Mas antes, eu irei apresentar mais uma denúncia que as nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando para todos vocês. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora
todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41, Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 12, Tito 1, 21, Apocalipse 17, o 8, Josué 13, o 9, Oséias 1, o 20, Marcos 6, o 16, 2 Samuel 20, o 18, Romanos 13, o 19, Eclesiastes 11, o 11, Sofonias 3, o 14, Daniel 10, 1, Atos 28, o 10, Hebreus 6, o 3, Provérbios 14, o 15, Êxodo 18, o 5, Obadias, o 2, Deuteronômio 21, o 13, Gálatas 3, o 4, 2 Tessalonicenses 1, o 17, Ruth 2, o 22, Cantares 8, o 7, Salmos 107 e o 6, 2 João. Muita atenção a vocês que querem o Senhor Jesus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas no sábado e no domingo, no mesmo horário das lives de durante a semana. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu digo seu nome. Confesse e reconheça o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. Assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelho com a Bíblia Sagrada aberta, no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves e vou produzir muitos frutos.
Como está escrito no livro de João, capítulo 15, eu vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado, nos nossos perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção nos benefícios importantes em você seguidor, inscrito ou membro ofertante de uma das 12 igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando. E principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG 1318 37 300, e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra, para com o Senhor Deus, e receber as recompensas, a mini Mateus 16, versículo 24 a 27, e João, capítulo 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também da Angola, da Índia, vocês também da Espanha, da África do Sul, do México, e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Eu aguardo vocês até a próxima live.